Notícias dão conta de novos casos de aparecimento de fenômenos não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, no dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura alada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ambiental, encontraram grandes pegadas na areia, uma altura de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, ouvintes do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, na nossa temporada de retorno depois do nosso hiato de alguns meses. Estamos aí hoje para falar sobre um tema um pouco diferente do que a gente costuma falar. Vamos falar sobre um caso insólito, né? Que inclusive o Diego me lembrou agora antes do início da gravação, que está completando 100 anos agora em 2022, né? Que é o famosíssimo caso dos assassinatos de Hinterkaifeck, na Alemanha. Quem já é mais familiarizado com esses temas de mistério, de crimes, com certeza já ouviu falar, porque é um caso muito famoso. E para me ajudar aqui a falar sobre esse tema hoje, estão os nossos companheiros aí de sempre, que é o Diego. E é isso aí, gente. Bem-vindos a mais um episódio de Desocultados. E eu ainda tô em dúvida se esse episódio é sobre uma das duas modas do momento, né? True Crime ou Sobrenatural. tô ainda me perguntando. E também a Rafa. Oi, gente, e eu espero que seja um episódio de True Crime, porque eu recentemente caí de cabeça nisso e é um buraco sem fim. Eu gosto desses temas porque é realmente um buraco de minhoca, né? Você começa a pesquisar e você vê que tem lugares que tem informações meio exclusivas, aí você começa a entrar na paranoia. Quando você vê, você tá há 3, 4 horas pesquisando sobre o assunto. E é interessante que o Diego levantou a questão, né, se é um episódio de True Crime ou Sobrenatural, né? Esse caso ele fica muito no limiar entre ambos, né? Porque não se trata só de um caso que nunca foi resolvido, mas ele é cheio de elementos assim estranhos, né, suspeitos, que a gente pode assim, né, inclinar para o lado sobrenatural, né? Embora a maioria das pessoas vai querer tratar de uma maneira um pouco mais cética, né? Até por causa de um tema que envolve assassinato, né? Várias vítimas, né? Mas o nosso papel aqui no Desocultados vai ser dar essa guinada pro lado sobrenatural também, né? Só para levantar algumas dúvidas. Eu só queria fazer uma pontuação antes da gente começar, que eu acho que é um aviso importante a ser feito. A gente não quer, vamos querer aqueles avisos importantes do que a gente precisa fazer. Sim. A gente não quer espetacularizar um crime horroroso que aconteceu. A gente não quer fazer um programa. Acho que para quem nos escuta todo esse tempo sabe que a gente evita sensacionalismos, né? Então nós não vamos fazer um episódio sensacionalista. A gente quer mesmo olhar de um viés um pouco mais puxado para o sobrenatural, embora eu seja cético em relação a esse caso. E quem sabe, assim, vamos ter uma novidade que é eu sendo cético chato. A gente quer trazer essa visão mesmo dessas coisas estranhas, essas coincidências meio absurdas que rolaram, assim. Então, não é para espetacularizar o crime e não é para fazer um trampo sensacionalista. Mas é para tratar de um caso insólito, interessante, que, tipo assim, chama a atenção de quase todo mundo que conhece, né? E eu acho bom avisar também que hoje a gente vai tratar de um assunto bem delicado e a gente vai dar uns detalhes bem, como é que eu posso dizer, explícitos. Então, caso você não esteja em boas condições psicológicas ou esteja
Como é que eu posso dizer, Gustavo? Me ajude. Seja passando por um momento difícil, né? Psicológico, assim, né? As palavras-chave aí do podcast de hoje vão ser assassinato, massacre, tem crianças envolvidas, né? Então, são temas bem sensíveis, assim, para quem não gosta de ouvir sobre isso, não está num momento bom para ouvir sobre isso, então deixa para ouvir em um momento melhor, né? Fica aí a dica que passa pro próximo programa da lista e ouça esse em um momento melhor. Acho que para compensar, depois desse a gente vai fazer um sobre unicórnios, quem sabe. Pois é, porque literalmente nos últimos 5 ou 6 episódios, em todos teve esse aviso, então tá difícil de pedir para as pessoas pularem. Exato. Mas vamos entrar no tema de fato. Antes de falar sobre o crime que aconteceu, né, como sempre, né, a gente gosta de dar um background, né, de dar um panorama sobre o que estava acontecendo naquele ambiente, né, antes de tudo acontecer. E nesse caso a gente tem a Alemanha, né, em 1922. Como vocês sabem, né, é um cenário do pós-Primeira Guerra, né. Temos a Alemanha sofrendo várias consequências econômicas, né, devido primeiro, né, a guerra, né, de ter perdido a guerra, né, do Tratado de Versalhes. Então a Alemanha estava bem fragilizada economicamente nesse período. Então você vai ter essa família especificamente vivendo na zona rural da Alemanha, né, na zona rural da Baviera, e em uma fazenda chamada Hinterkaifeck. E lá eles criavam vários animais, né, essa era a atividade principal deles, era de onde eles tiravam a renda deles e o sustento. Essa família consistia de 5 pessoas e uma empregada, né, que todos foram vítimas desse crime, né, desses assassinatos. E o local ali que eles moravam era bem afastado, né, ficava a 70 quilômetros da capital do país, né, que é Munique. O local que a fazenda ficava não era só isolado de grandes centros urbanos, né, era isolado por si só dentro ali da região rural que ficava, né. E ficava bem próximo também de áreas de floresta, né? Então realmente um lugar bastante fechado. E não só o lugar era fechado, a família também era conhecida por ser bastante fechada, né? A família Gruber. É curioso também ver como vários vizinhos ali, né, o pessoal que morava ali na região, depois que os crimes aconteceram, eles sempre enfatizavam isso, né, que a família era bastante fechada, bastante isolada, não costumavam conversar muito com os outros vizinhos, né, então dava essa impressão de que a família Gruber ela destoava bastante do restante ali da comunidade local. E assim, em detalhes, né, a família consistia no Andreas Gruber, que era o homem mais velho ali de 63 anos, e a esposa dele, que era a Casilia Gruber, que tinha 72 anos. E esse casal de idosos ali tinha a filha, que era a Victoria Gabriel, que inclusive era a dona ali da fazenda, né? Que eu imagino que seja bastante raro ali na época, né, a mulher ser dona da fazenda. Mas como ela era filha, ali estava solteira e os pais já estavam mais velhos, eu acho que foi natural ali que passassem a fazenda para o nome dela. Na verdade a Victoria ali ela tinha 35 anos, mas ela já era viúva, né? E ela tinha 2 filhos, que era a Casilia, né, que foi nomeada em homenagem à avó, né, que tinha 7 anos, e o Joseph, que tinha 2 anos, né? E junto com eles morava, né, no momento do crime ali, a outra vítima foi a empregada, a Maria Baumgartner, que tinha 44 anos. E quando no começo do episódio a gente comentou que isso daria para estender para um caso insólito, eu vou acabar explicando agora alguns dos motivos desse caso não ser considerado somente um caso de assassinato. A empregada Maria, ela era nova no local, porque 6 meses antes dos assassinatos, a antiga empregada pediu demissão, que ela tinha ficado muito assustada com algumas coisas estranhas que tinham acontecido ali no local. É bastante divulgado que ela dizia ouvir passos que vinham do sótão e ela acreditava que a casa era assombrada. Muitas vezes, inclusive, ela sentia que estava sendo observada por alguma coisa invisível. A família também chegou a ouvir passos vindos de cima, mas o Andreas foi lá e verificou o sótão e não achou simplesmente nada.
o homem chegou a considerar essa conversa da empregada como uma besteira e uma simples superstição. Porém, o próprio Andrés, ele passou por situações inexplicáveis alguns dias antes da tragédia acontecer. A princípio, ele encontrou um jornal na frente de casa, o que não devia ser algo muito incomum na época, já que, como não tinham acesso a, por exemplo, televisão e tudo mais, era bem comum a galera ler o jornal e ir deixando pela casa, né? Só que tem um porém, que esse jornal a família não assinava. E ninguém da região assinava também. Isso reduzia ainda mais a chance de ter sido uma entrega por engano. Então era um jornal que vinha de outra região. Como ninguém acabava lendo aquele jornal ali, eu não sei como o Andrés não chegou a desconfiar realmente da situação e ficar mais, assim, mais com medo do que poderia estar acontecendo. Nessa mesma época, uma das duas chaves da casa desapareceu. E por fim, acho que o mais assustador dos eventos foi que o Andrés ele encontrou uma série de pegadas na neve, as quais começavam da área de mata, que ficava ali próxima da casa, e iam até uma sala de máquinas da fazenda. Quando ele chegou nessa sala de máquinas, a fechadura estava quebrada, e quando o Andrés entrou, ele viu que não haviam marcas de passos fazendo o caminho de volta do local. Uma coisa interessante para falar sobre a fechadura é que algumas versões dizem que essa fechadura ela tava como se tivesse sido, entre muitas aspas, mastigada, como se alguém tivesse quebrado ela com um alicate, coisa que demoraria muito para ser feita e faria muito barulho, mas ninguém ouviu. Mas assim, isso é uma das centenas de versões de detalhes que vão adicionando assim um pouco mais de insólito ao que já é bastante estranho, né? Uhum. Mas continua, Rafa, era só pra pontuar isso. Eu só também quero pontuar que, assim, todos, né, como a gente falou, né, todos ali da família morreram, então as pessoas que presenciavam esses fenômenos, nenhuma delas sobreviveu para contar isso. O que acontecia? Que o Andres, principalmente, como ele trabalhava ali durante o dia, né, então ele acabava encontrando com vizinhos, né, ou ia para algum lugar beber, alguma coisa assim, e acabava contando ali pro pessoal da região essas coisas estranhas que estavam acontecendo, né? Depois, quando a polícia começou a investigar, aí esses relatos começaram a chegar. Mas então, assim, não é nada em primeira mão que chegou para a polícia, foi tudo diz que me diz. E então, claro, sempre tem espaço para distorção desses relatos, né? E às vezes foi adicionado um toque mais sobrenatural do que realmente aconteceu, né? Do que realmente o próprio Anders pode ter contado, né? Então a gente realmente tem que pender para esse lado mais cético quando a gente ouve esses relatos que são meio que um telefone sem fio, né? Como o Gustavo disse, o Andreas, apesar dessas circunstâncias todas bizarras e dele já ter comentado com vizinhos e tudo mais, ele nunca chegou a dar nenhuma queixa pra polícia de que poderia ter algum invasor, algum ladrão ou até mesmo alguém espionando ali a propriedade dele. Até nesse Diz que me diz que aí, um dos vizinhos até mesmo ofereceu a arma dele emprestada para Andreas, mas ele simplesmente recusou. Infelizmente, essa negligência poderia ter sido o maior fator que acabou causando essa tragédia no final daquele mesmo mês. Ou poderia ter mudado a tragédia pra um tiroteio, né? Pois é. Pra outro tipo de tragédia. Pra adicionar ainda ao mistério, existem sérias alegações sobre incesto ocorrendo dentro daquela família. E 7 anos antes do massacre acontecer, o Andreas e a sua filha Victoria, eles foram presos. Eles ficaram detidos. Ela foi acho que 1 mês e ele por volta de 1 ano, por acusações de manterem relações incestuosas. E saudável. Exatamente, super saudável. E como se isso já não bastasse, vários vizinhos acreditavam que o filho mais novo da Victoria, o Joseph, era resultado da relação dela com o pai. A família, porém, eles sustentavam a versão de que o menino era filho de Victoria com Lawrence Schlittenbauer, que era eu treinei muito para isso. Um homem que vivia ali na mesma região, e até hoje a identidade do pai do garoto é meio incerta. Então fica de novo
nas custas da palavra do povo ali do local. O pai da primeira filha, a Casília, ele sabia que isso aqui era fruto do relacionamento com seu falecido marido, que era o Carl Gabriel, que havia partido para uma guerra em 1914 e acabou falecendo em combate. Guardem essa informação porque ela é importante mais pra frente. Mas assim, essa questão do incesto, se foi realmente verdade isso, e que o Joseph ele era filho do pai da filha ali, né? Ele foi concebido mesmo depois de eles terem sido presos e liberados, né? Ou seja, essa prisão não ajudou a suprimir o incesto, né? Ele continuou acontecendo mesmo depois que eles foram liberados. Mas, né, é aquela coisa, não existem provas, né, de que isso realmente acontecia. Era mais assim fofoca dos vizinhos, né? Aí tem a prisão que foi devido a essas acusações, né? Mas provas de fato a gente realmente não tem que isso aconteceu. E de fato, a Victoria ela tinha um relacionamento, né? Vários vizinhos falaram que ela tinha um relacionamento, né, com o Lawrence Schlittenbauer, né, que morava ali perto. Então também existe uma chance alta, né, do Joseph ser filho dele, né, e que talvez eles não assumiram devido a vários estigmas, né, que existiam naquela época de uma pessoa viúva ali que já tinha uma filha de outro casamento, né, ter um filho com outro cara, né, sem ter casado com ele, né, enfim, né, aquela história, né, dos estigmas não só na Alemanha, mas em vários lugares, né, naquela época. E ainda tem alguns relatos estranhos aí pra gente adicionar nessa história, que antes dos assassinatos acontecerem, né, não sei exatamente quantos dias, não consegui achar essa informação, mas a família comentou ter visto um homem de bigode observando eles na floresta, né, comentou com os vizinhos, né, e isso não aconteceu somente uma vez, foram alguns casos aí durante alguns dias aí que levaram depois ao dia do assassinato. Eu também encontrei uma informação, né, também não consegui confirmar em outras fontes, mas uma colega da Casília, né, da menina Casília, ela contou que no dia antes, né, de acontecer os assassinatos, né, os assassinatos foram numa sexta-feira, né, na noite ali da sexta-feira para o sábado, na madrugada, e na sexta-feira a Casília foi na escola normalmente, né, e uma amiga dela depois, né, que o crime aconteceu, relatou que na noite antes, né, ou seja, na quinta para sexta, a mãe teve uma briga dentro de casa, né? Não falou o porquê ou com quem exatamente foi essa briga, e ela chegou a fugir da fazenda, né? A sair ali do local. E tiveram que ir atrás dela, né? E encontraram ela depois, algumas horas depois da floresta, né? Dentro da floresta, né? Então, foi encontrada sozinha, né? Não sei. Mas assim, também é outra circunstância estranha, né? Ali que envolve toda a situação. Uma outra coisa que é importante falar, eu acho, que não é fazer um juízo de valor, porque já fazem 100 anos desse caso, Sim. e tudo que a gente sabe vem, como a gente já comentou, de terceiros, é que o Andreas, ele era um cara reconhecidamente abusivo, né, violento e desagradável para a vizinhança, assim. Então eles eram uma família, como foi dito antes, fechada, um pouco também porque eles não socializavam com os vizinhos ali na comunidade, e principalmente que o Andreas era um cara difícil de lidar. E que a mãe também não era lá, né? A Casília Vaz não era também um ser humano dos mais agradáveis. Porém, de novo, isso a gente fala sem juízo de valor, em cima de uma fofoca de pessoas que depois vieram a relatar sobre o caso. Indo agora para os assassinatos, né? Como que eles aconteceram, quando e quais as primeiras consequências. De novo, aquele aviso. Agora nós vamos tratar da parte violenta, gore e desagradável do caso. Então, se alguém, de novo, né, não tiver muito legal psicologicamente, não tiver muito bem para ouvir esse tipo de coisa, deixa para ouvir outro dia, porque é pesado, inclusive envolve, como foi dito antes, crianças, né? Então, no dia 31 de março de 1922, a irmã da nova empregada, Maria Baumgarter,
que veio trabalhar no lugar daquela empregada que havia pedido demissão porque considerava o lugar assombrado e enfim, né? Porque era um lugar desagradável de ficar. A irmã dessa empregada nova veio, deixou ela na fazenda pro primeiro dia de trabalho. E essa seria a última vez que ela viu a irmã. Naquela Essa, mesma. essa circunstância aí eu acho a mais triste, talvez, de todo o caso, né? Porque a família ficou vários meses sem empregada, né? E numa noite ali em específico, né? A irmã da Maria deixou ela lá. Na verdade, ela nem iria começar a trabalhar nesse dia, ela ia passar a noite na fazenda ali para conhecer o local e iria realmente começar os trabalhos dela só no dia seguinte, né? Quando ela acordasse. Então foi uma circunstância assim de muito azar realmente para ela, né? É. E naquela mesma noite, então, a família acabou sendo assassinada, teoricamente, né? Uma pessoa por vez. Os dias se passaram, os vizinhos começaram a notar que a fazenda estava muito quieta e alguns foram até o local, mas viram que não tinha ninguém por perto, voltaram à sua vida normal, à sua rotina costumeira. Provavelmente o fato de que havia fumaça saindo da chaminé da casa durante alguns desses dias afastou suspeitas mais graves, né? No dia 1º de abril, 2 vendedores de café foram visitar a fazenda, bateram na porta, ninguém atendeu. Caminharam ali em volta, não encontraram pessoa nenhuma. O entregador achou, o entregador, no caso o carteiro também, que esteve lá para entregar correspondências, achou estranho que elas estavam ficando acumuladas na caixinha de correio, né? Também não fez nada a respeito. Algumas pessoas notaram que o cachorro da família ficava andando para lá e para cá sem rumo na área da fazenda ali. E uma coisa que eu acho também interessante é que assim, eu moro no interior, né? E aqui a gente vê um pouco, mesmo 100 anos depois, e mesmo não sendo na Alemanha, né? Sendo no Brasil, embora uma colônia alemã aqui, que isso é uma coisa muito comum. Recentemente, aqui na região, uma senhorinha faleceu sozinha dentro de casa e ela ficou semanas morta em casa e ninguém foi lá ver o que estava acontecendo porque, tipo, pô, não vou invadir a privacidade da senhora. As pessoas só se deram conta de lá porque alguém da estrada sentiu um cheiro muito forte. Então, tipo assim, isso é uma coisa muito comum no interior, muito comum em área rural, tipo assim, a galera tá lá na vida deles e a gente não se mete. E olhando pra galera daqui de influência, de ascendência ou descendência, enfim, a germânica que tem aqui na região, né? Isso é muito comum e cultural dessa galera. Tipo assim, vamos deixar a galera lá viver a vida deles sem se meter. Mas o que desencadeou uma reação da região ali foi quando o pessoal percebeu que, primeiro, a menina Casilha, ela faltou por dias seguidos na escola, o que era bem comum. E além disso, no domingo a família não foi para a igreja, que não era também o costume deles, eles não faltavam missa. Por último, no dia 4 de abril, um trabalhador chegou na fazenda para consertar uma máquina. Possivelmente tinha sido, né, contatado para ir fazer esse serviço antes dos acontecimentos. E ele não viu uma pessoa sequer no lugar, assim. Então, ele avisou os vizinhos. Eles finalmente resolveram se juntar e fazer uma busca pela propriedade, né? O Lawrence Schlittenbauer, é difícil isso aqui, que é, né, o mesmo cara que se acreditava que era o pai do Joseph, Michael Poe e Jacob Seal se reuniram e adentraram na fazenda 4 dias depois do crime. E aí, pro horror deles, eles começaram a descobrir os corpos, né? 4 das vítimas foram encontradas empilhadas no celeiro, cobertas por feno. A Vitória, o pai dela, a mãe e a filha. Todos foram assassinados com golpes de sacho. O que é sacho? É uma ferramenta, um lado que é uma picareta e outro lado que é uma enxada. E é muito comum em regiões de neve, porque, tipo assim, carpir um lote de terra congelada não é a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, é uma ferramenta que um lado é enxada, outro lado é uma picareta. E esse Sacha, ele pertencia à família e provavelmente eles foram atraídos, um de cada vez para o celeiro. A senhora Casilha teve o crânio quebrado em múltiplos pontos, indicando que ela sofreu diversos golpes com a ferramenta que foi transformada em arma, né? E ela também tinha alguns sinais de estrangulamento.
O rosto do Andreas estava retalhado, com sangue cobrindo todo o rosto e os ossos expostos. A Vitória também teve o crânio destruído, com sinais de que ela foi atingida por um objeto pesado sem ponta. A menina Casilha teve a mandíbula quebrada e tanto o rosto como o pescoço estavam cobertos de cortes. No berço foi encontrado o corpo do pequeno Joseph, coberto por um lençol, e a empregada foi assassinada no quarto que ela estava dormindo, coberta por um vestido. Ambos parecem ter morrido bem rápido, com golpes na cabeça e no rosto. Aí tem algumas informações adicionais de leituras que eu fiz sobre o caso, ou de outros podcasts que eu vi, que uma coisa que era notável nos assassinatos é que, com exceção do menino que estava no berço, todos os outros, e da empregada, a família em si, a mãe, o pai, a filha mais nova e a filha dos idosos ali, né, estavam quase irreconhecíveis, dado a violência das agressões que eles sofreram, como se o assassino quisesse efetivamente, assim, deformar, tipo assim, mutilar o rosto deles. E aí a gente já pode levantar várias hipóteses, né, sem nem entrar ainda na parte da investigação, né, do vínculo que esse assassino poderia ter com essas pessoas, né, de ter alguma raiva ali deles em específico, né, e claro, a empregada ali tinha acabado de chegar no local, né, a questão de jogar ali um lenço, né, um vestido em cima dela, mostra uma espécie de desvinculação com aquela figura, né, e do menino também, né. Então, essas coisas é importante a gente ter em mente conforme a gente for levantando as teorias ali sobre o caso depois. Partindo agora para a parte da investigação, depois de eles encontrarem todos os corpos, a polícia foi chamada ao local. Quem comanda as investigações foi Georg Heimgruber, acompanhado de outros oficiais do Departamento de Polícia de Munique. Inclusive, a cena do crime ela foi bastante comprometida, porque mesmo com toda aquela situação completamente absurda e horrível, muitas pessoas ali do vilarejo eles acabaram cozinhando, se alimentando na cozinha da família. Os corpos eles foram deslocados dos seus locais de origem. E embora, né, tem o pessoal de Munique tenha vindo, né, a polícia tenha vindo investigar o local, o Jorge, que era ali o investigador-chefe ali do crime, ele ficou na fazenda só por algumas horas, né, devido a ser um local muito longe ali da sede do departamento de polícia. Eles não puderam ficar lá muito tempo, né, fazer investigações por dias seguidos, né. Ele ficou só algumas horas e todo o resto da investigação ele foi conduzido a partir de Munique. Então eles pegaram o que eles tinham que pegar ali, né, colheram os relatos, né, pegaram os objetos para depois fazer uma perícia, né, os corpos, e foi só naquele momento. Eles não chegaram a voltar para o local para fazer uma segunda investigação. Então, claro que esse contato mínimo ali com a cena do crime influenciou depois na incapacidade que eles tiveram em descobrir quem foi o culpado, né, ou a circunstância que levou aos assassinatos. E também levou em conta a manipulação das cenas dos crimes, que, claro, como era uma vilazinha um pouquinho menor, a galera já meio que se conhecia mais, já tinha meio que uma, entre aspas, intimidade, eles se deram o direito de interferir naquela cena, o que também acabou prejudicando e muito a operação. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa situação, ficou muito claro que quem quer que tivesse cometido o crime ainda teve a audácia de permanecer na fazenda por muitos dias depois do ato. O gado, eles foram olhar e ele estava todo alimentado. A carne da despensa ela tinha sido recentemente cortada e todo o pão que tinha na cozinha já tinha sido comido. E também a gente não pode esquecer que vários vizinhos viram fumaça saindo da chaminé da casa. Bem depois de quando os assassinatos foram feitos. Aqui a gente também pode começar a levantar teorias, né? Porque todo esse cuidado que o assassino teve com a fazenda, né? Alimentar os animais, né? Cuidar como se fosse, se ele realmente se importasse, né? Realmente demonstrou um carinho assim com o local, né? Não só uma audácia, né, em fazer isso, não só um sangue frio de continuar fazendo isso, sabendo que
pessoas que eram donos do local estavam mortas, mas também uma espécie de carinho com o local, né? E também pode ser uma indicação de ter um passado ligado com a fazenda, né? Digamos, com as pessoas ali, né? Com a fazenda em si. E depois eu vou falar porque eu estou fazendo esses levantamentos. Os corpos, eles foram levados para autópsia e o procedimento ele foi realizado pelo médico Johann Baptist Müller, que ele afirmou que a menina Casilha ela permaneceu viva por horas depois do ataque e que nos seus momentos ali de dor e sofrimento ela arrancou vários tufos de cabelo enquanto estava deitada no chão do celeiro. As outras pessoas todas tinham morrido instantaneamente e infelizmente a menina foi a que mais sofreu nessa situação. Os crânios de todas as vítimas foram enviados para Munique, onde eles passaram por uma bateria de exames, mas nunca mais se ouve nenhuma notícia em relação a eles. E algumas pessoas acreditam que eles foram destruídos durante os ataques dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O que se sabe é que alguns clarividentes da época, eles até chegaram a investigar os crânios para buscar alguma resposta meio que sobrenatural do caso, mas eles infelizmente não tiveram nenhum sucesso. A princípio a polícia acreditou ter sido um latrocínio, que é um assassinato seguido de roubo, possivelmente realizado por algum andarilho que estava passando pela região e tudo mais, mas essa hipótese foi muito rapidamente descartada quando se percebeu que não tinha nada roubado. Tava tudo dentro da casa, inclusive uma enorme quantia de dinheiro. Pois é, seria talvez a hipótese mais forte, né? Se realmente tivesse sido levado alguma coisa, né? Talvez se o assassino tivesse levado alguma coisa só por levar, né? Para tentar talvez desviar o verdadeiro motivo do caso, né? Mas ali realmente não teria lógica ser esse motivo, né? O latrocínio. Mas eu estava até lendo um pouco sobre outros crimes que aconteceram na época, né? E como a gente não pode esquecer que isso aconteceu no inverno, né, na Europa, né, o inverno europeu que é muito forte, né, e era comum nessas fazendas, né, ali na zona rural ali da Europa, principalmente quando a gente leva em conta que era a Alemanha do pós-Primeira Guerra, né, que várias pessoas passavam fome, várias pessoas não tinham onde morar, então era comum de pessoas que viviam nessas fazendas grandes encontrarem andarilhos, né, ou moradores de rua ali dentro das próprias fazendas, porque eles precisavam se abrigar do frio, né, e eles aproveitavam esses lugares que eram mais afastados, né, que eram mais fáceis de se esconder e usavam para dormir, né, ou para passar os dias mais que o frio era mais forte, mais drástico. Então, claro, poderia ser esse o caso, né, de você imagina, né, ter algum andarilho ali se escondendo dentro do local, né, ele acabou sendo descoberto, digamos, ali pelo Andreas, que estava fazendo uma ronda ali pela fazenda, né, talvez o Andreas ameaçou ele, né, alguma coisa do tipo que levou a uma briga, né, ele poderia ter matado o Andreas para se defender, né, ou mesmo para fugir, para não ser descoberto, né, mas claro, isso não explicaria porque que ele matou a família inteira, né. E depois dessas investigações que dizem não foram lá muito incisivas, assim, não foram feitas com todo o empenho do mundo, de acordo com o que se falava, começou a busca pelos suspeitos, né? O Lorenz, ele foi um dos primeiros, mas a polícia não conseguiu inserir ele na cena do crime. Porém, o comportamento dele foi bem esquisito. Além dele ter sido responsável por descobrir os corpos, né? Tudo bem que ele não estava sozinho quando isso aconteceu. Depois de encontrar a cena do crime no celeiro, ele correu para casa e trancou a porta com uma chave que ele tinha. E possivelmente, ao que tudo indica, aquela que a gente comentou que desapareceu uns dias antes da família morrer. É possível que por ele estar envolvido com a Vitória, ele já tivesse uma chave de qualquer forma, né? Ele justificou que entrou na casa correndo que queria ver o seu suposto filho, Joseph. Ele também acabou movendo os corpos do lugar, tipo, atrapalhando também a investigação fazendo isso, né? Uma outra coisa que aconteceu é que essa antiga empregada, que ela trabalhou inicialmente na casa e disse que era mal assombrada e tal, ela apareceu para dar testemunho dela, né, no decorrer das investigações, e ela começou a apontar uma dezena de pessoas como possíveis suspeitos. Depois de um tempo, começou a se entender que ela estava apontando alguns dos desafetos dela para meio que
ferrar com a vida dos caras, das pessoas que ela não gostava. Então, assim, mais isso ainda atrapalhou a investigação, que já não estava lá muito empenhada. Haviam rumores que a Vitória estava envolvida com um homem chamado Adolf Gump. Ele foi interrogado pela polícia porque já tinha sido autor de um assassinato na Silésia um tempo antes disso, né? Porém, nenhuma evidência que pudesse incriminar ele foi encontrada. Uma reviravolta aconteceu em 51, quando a irmã do Adolf, no leito de morte, disse que tanto Adolf quanto o outro irmão tinham sido realmente os autores do crime, né? Porém, o Adolf já tinha falecido. Então a polícia prendeu só o Anton. Ele foi liberado em 54 e também nenhuma prova da autoria do crime foi encontrada no caso dele. Ainda tem a hipótese de suicídio e homicídio, né? E no caso levantou-se, né, a possibilidade do Anders ter matado toda a família e depois ter se suicidado. Mas realmente não havia nenhuma maneira dos ferimentos do Anders terem sido auto-infligidos, né? Na verdade, nenhuma daquelas pessoas teria como se auto-infligir os próprios ferimentos, né? Então essa hipótese foi descartada logo de cara. E talvez a teoria mais bizarra, né, a mais interessante aí que nós vamos ter, e que inclusive eu gosto muito dela, e é a que eu mais acredito nesse caso, por mais absurda que ela possa parecer, é que vocês lembram que a gente falou do Carl Gabriel, né, que é o antigo marido, né, da Vitória, né, do qual ela ficou viúva, porque ele tinha ido para a guerra em 1914 ali, e supostamente teria falecido. Porém, na verdade, nunca foi encontrado nenhum registro que ele teria falecido de fato. Os registros que existem dele são de que ele teria desaparecido. É claro que, no contexto da guerra, o desaparecido meio que significa morto, né? Só não oficialmente. Mas vamos manter isso em mente, né? Então, existe a possibilidade dele não ter morrido de fato durante a guerra e ele ter retornado depois de todos esses anos, né? Você imagina, né, um soldado ali retornando depois de todo o evento que foi a Grande Guerra, né, foi todo o extermínio que aconteceu, né, a quantidade de mortes, né, algo sem precedente na história da humanidade, e você imagina o quão transtornada essa pessoa estava retornando para casa, né, e você imagina ele chegar e ver que, digamos, né, que o incesto tenha acontecido de fato, né, entre a Victoria e o pai dela, dele ter chegado e ter se deparado com essa situação, de ter visto ali que a ex-esposa dele, né, que ele até então achava que era esposa, né, estava esperando chegar em casa, ser bem recebido, e ver que ela, mesmo que ela não tivesse relacionado com o pai, né, digamos que ela tivesse se relacionado ali com o Lawrence, ali, tivesse tido um filho com ele, ter visto que ela seguiu em frente, né, que realmente achou que ele tivesse morto, e isso pode ter sido um choque para ele no momento, e ele realmente ter, talvez não na hora, né, mas alguns dias depois ter retornado e ter matado toda a família numa espécie de furor ali por toda a situação que ele encontrou, né, na expectativa de encontrar o lar dele de volta. Ele acabou encontrando um cenário que ele não esperava, né? E é interessante também a questão da Casilha, da menina, né, de ela ter demorado mais para morrer, de o assassino talvez não ter sido capaz de dar o golpe final nela, né, de ter tomado tanto tempo para matar ela, porque talvez o Carl, né, reconheceu ali a filha e no momento ali não conseguiu matar ela, né? Conseguiu matar todos os outros, mas não conseguiu dar o golpe final nela. É a teoria que eu gosto muito, mas eu tenho que admitir também que ela é pouco plausível, né? Porque nunca mais, né, depois desses acontecimentos, né, depois da guerra, foi encontrado qualquer traço do Carl. Então, realmente é difícil não ser cético também em relação a isso. E no fim das contas, né, mais de 100 suspeitos foram interrogados, então foi muita gente, né, a polícia interrogou muita gente. E, né, como a gente já falou, nunca foi encontrado nenhum responsável pelo assassinato. O caso acabou sendo fechado em 1955, mas a polícia não deixou de fazer interrogatórios, né, não deixou de procurar suspeitos. Houve registros de interrogatórios até o ano de 1986, né? Então vejam aí que são mais de 60 anos depois do caso, né? E já tinham passado muitos inspetores da polícia, né? Muitos policiais, pessoas que não tinham qualquer conexão com o crime, estavam lá interrogando suspeitos, né? Você imagina a idade, né, desses suspeitos que estavam sendo interrogados, né? 60 anos depois do crime,
Então você tinha pessoas muito idosas, né, sendo interrogadas como possíveis culpados. A fazenda em si, ela acabou sendo demolida no ano seguinte dos assassinatos. E os Grubers e a empregada, eles foram enterrados, né, sem as cabeças, porque as cabeças tinham ido para Munique, né? E eles foram enterrados ali num cemitério próximo da comunidade. E hoje a gente tem um monumento no local, né, em memória a essas vítimas, justamente no local onde era a fazenda Hinterkaifeck. Acho legal citar também que em 2007 o caso teve algumas novas movimentações. A Academia de Polícia de Fürstenfeldbruck começou a retrabalhar no caso e agora disponibilizando de métodos mais modernos para fazer essa investigação. Eles também, infelizmente, foram incapazes de chegar a uma conclusão definitiva, mas divulgou-se na época que eles haviam chegado em um nome do possível assassino entre todos os suspeitos. Apenas uma pessoa cujas evidências não eram capazes de inocentar. E como esse suspeito já estava morto na época e também para preservar a privacidade dos familiares das vítimas, eles preferiram não divulgar o conteúdo dessa teoria e o caso até hoje continua insólito. E, claro, além desses interrogatórios, né, a polícia chegou a oferecer na época recompensa para quem tivesse informações, né, para quem conseguisse apontar suspeitos, né, recompensas financeiras, né, mas mesmo assim não foi suficiente, né, não deu frutos. E agora eu quero deixar para vocês aí, né? Eu já apresentei a teoria que eu acho a mais legal, né, sobre o caso, né, embora não seja tão plausível, né? E eu gostaria de ouvir vocês aí, o que vocês acham que pode ter acontecido, né? Se vocês acham que existe algo sobrenatural envolvido no caso, né? Ou se é algo mais mundano mesmo, e qual que é a teoria de vocês? Olha, assim, essa última teoria de que foi realmente o marido que retornou da Primeira Guerra, foi dado como falso morto. Se você pegar os dados que eles estão apresentando ali no final, que os feitos em 2007, que eles linkaram com todos os suspeitos possíveis, mas tinha um que não tinha nenhuma prova para inocentar, faz sentido um cara teoricamente morto não ter um jeito de ser inocentado, sabe? Talvez depois desse caso ele tenha conseguido retornar e avisar que foi tipo um acidente, que ele não estava morto. Ou realmente pode ter sido um caso ali de algo não físico fazendo esses assassinatos, o que eu acho bem difícil. Apesar de ser um caso de com certeza veríamos num filme de terror, sabe? Inclusive, esse caso, ele me lembra um pouco... Não sei se vocês já assistiram, é um filme meio underground, assim, mas ele é um filme bem cult ali dos anos 70, que é o Black Christmas. Eu não sei se ele chegou a sair no Brasil, acho que ele nunca chegou a sair com um título em português brasileiro, né? Mas eu não sei se é spoiler o que eu vou falar aqui, então se alguém quiser assistir o filme, pula aí os próximos 30 segundos do podcast. Porque eu não lembro, faz tempo que eu assisti, então eu não lembro se é spoiler isso que eu vou falar. Esse filme é dos anos 70, gente, Sim, pelo sim. amor de Deus. Slasherzão. É um filme que tem né, é uma sorority, né, aquelas repúblicas de meninas, né, que elas moram todas juntas ali, né, elas começam a receber ligações e ameaças por telefone, né, e elas não sabem o que está acontecendo, e aí de repente uma começa a morrer, outra começa a morrer, né, como o Diego falou, é aqueles filmes slasher mesmo. E no final, eu acho que é no final do filme que eles descobrem que o assassino estava morando no sótão da casa, né? E ele fazia as ligações dentro da própria casa, né? Então quando eu vejo esse caso, eu lembro desse filme, porque aquela coisa, né? De ouvir os barulhos em cima da casa, de ver pegadas ali, né? De ter toda aquela possibilidade do assassino estar morando, né? Entre aspas, dentro da fazenda há vários dias, né? Ou semanas, talvez, até quando ele realmente decidiu cometer o assassinato. O Black Christmas ele veio pro Brasil como Noite do Terror. Uhum. E ele passava num programa que, cara, olha que desbloqueou memórias de adolescente.
Ele passava num programa que era apresentado, eu acho que era na Band, pelo Zé do Caixão, de Nossa. tarde, em dia de semana. Que eu lembro que eu voltava da escola, eu era criança, mano, e ia correndo depois do almoço assistir filme de terror com o Zé do Caixão. É por isso que a gente é assim hoje em dia, né? Mas, olha só, eu tenho uma teoria muito concisa, assim, muito sólida, que eu acho que ela vai encerrar esse mistério de 100 anos, que foi o Curupira alemão. Que, cara, assim, veio da floresta e só tinha passo de... Não, tá, gente, esquece essa bobagem toda. É o seguinte, eu não consegui desenvolver a piada, gente, esquece. Mas vamos lá. Eu acho, honestamente, que aqui, que né, rindo num bagulho horroroso desse, deixa eu ficar sério de novo. Vamos lá. Eu acho, tá, que o assassino foi o Lawrence, tá? Eu não vejo esse caso como um caso sobrenatural, tá? Eu também, obviamente, não vou dizer que, nossa, olha que como foi inteligente fazendo trabalho que os detetives não fizeram em 100 anos. Mas tem várias coisas estranhas, tipo o cara já ter a chave. Em outros relatos desse mesmo caso, leituras que eu fiz e até outros podcasts que eu ouvi, inclusive se vocês quiserem ouvir sobre esse assassinato, sobre esse massacre, na verdade, cara, se tu botar Hinterkaifeck no Spotify, vai pingar vários podcasts e vários programas interessantes sobre. E me preparando para a pauta, eu li bastante também um livro que tá até linkado aqui, que é o Truth, que o Gustavo linkou aqui, né? Que é o Creep Truth About the Hinterfake Murders, tá? Eu dei uma lida também e tinha algumas coisas a respeito do Lawrence, que tipo, a arma do crime era uma ferramenta do Lawrence. Depois ele disse que foi roubado pelo Andreas, e alguns vizinhos realmente que disseram que é verdade, ele tava usando essa ferramenta, o Andreas, né? Outra coisa foi que, tipo, ele tava muito calmo. E enquanto tava rolando as investigações, ele tava meio que dando um tour pela casa junto com os detetives com toda a calma do mundo, né? E pra um cara que teoricamente havia perdido recentemente a suposta amante e o suposto filho, ele tava muito tranquilo, assim, e pelo menos assim, pelos relatos do caso. Então, a questão da ferramenta e a questão dele estar de boa, dando tour pela casa, ele ter mexido nos corpos, que, tipo, obviamente, a polícia, nessa época, não tinha as mesmas formas de investigação tão desenvolvidas, entre muitas aspas, como tem hoje, tipo DNA. Eu não sei se já tinha a questão das impressões digitais e tal, mas eles já tinham, sim, uma forma bastante tipo assim, como é que eu vou dizer? Estruturada de investigação, né? E, obviamente, qualquer pessoa, tipo assim, normal não é o termo correto, mas qualquer pessoa mais sóbria, eu diria assim, não iria mexer em cadáveres de mortes tão horrorosas, né? E mudar eles de lugar, sabendo que a polícia teria de vir investigar depois. Então, assim, eu acho que é muito possível que o Lawrence tenha sido o autor do crime, tá? Eu não vou pro lado sobrenatural. Essa teoria do ex-marido sumido de guerra voltar e matar a família e tal, ela até me parece razoavelmente plausível, mas uma coisa que me chama atenção é que esses detetives que ali em 2007 eles reavaliaram o caso, eles disseram que, embora não chegaram numa conclusão definitiva, eles chegaram no nome de um possível assassino, né? Que era uma pessoa que eles não iam falar quem era, em respeito à privacidade dos familiares e tal. E, cara, assim, eu acho que o cara que sumiu, ele meio que a família dele foi essa que ficou ali. Não sei se ele deixou familiares, né, que até hoje em dia estariam ali a ponto de serem ofendidos pela revelação desta verdade. Então, assim, são detalhezinhos bobos. Eu tô aqui dando uma de menininho de true crime, juntando essas pecinhas, assim, a ferramenta, o cara ter a chave, o cara tá tranquilo, eles não quererem divulgar pra não acabar, pra respeitar a memória dos familiares. Tudo isso me leva a achar que foi o Lawrence que matou a família. Mas assim, cara, assim, baseado na fonte Arial e nas vozes da minha cabeça, né?
Mas viu, Porque Diego, qual que seria a motivação dele pra matar todos, assim? cara, eu penso que, tá? São várias motivações que podem levar uma pessoa a surtar e matar alguém, eu acho, Sim, claro, né? né? Não Mas podemos eu nos penso, prender a ter uma motivação, né? Porque a é, gente sabe que mas não eu, é. mas eu penso na questão de, tipo, sei lá, herdar ou comprar a fazenda, Uhum. pegar o dinheiro depois que as coisas, que a poeira tivesse baixado, ter ficado puto com alguma rejeição da vitória, ou ter descoberto, ou ficar incomodado com a questão do suposto é, da suposta relação entre ela e o próprio pai. E, sabe, são várias coisas que eu poderia, sei lá, pontuar que, tipo, o cara pode ter feito isso, né? Mas uma outra coisa que o Andreas, como foi dito lá no começo, ele não era o cara mais gostado da região, né? Então são várias questõezinhas. Tipo, como a gente também comentou, Alemanha, pós-Primeira Guerra, Tratado de Versalhes, todo mundo ferrado, passando fome, tudo desestruturado. Então, assim, eu penso que daqui a pouco, até por uma questão própria de latrocínio, para tipo, vamos esperar baixar a poeira para depois comprar essa fazenda mais barata, roubar alguma coisa daqui, conta do lugar, sabe? Ou então mesmo um ciúme da menina com o próprio pai, né? Aquela questão incestuosa, ou o próprio tabu da época, né? Porque, tipo assim, o fato, se o fato dela ser mãe solo de uma criança já era um tabu gigantesco pra época, e tipo assim, em alguns lugares até hoje, o machismo faz com que isso seja um tabu, né? Sim. Sendo que a maioria das vezes o culpado é o próprio pai, mas enfim, não vamos entrar na treta do dia. Se naquela época a mãe solo já era um tabu gigantesco, imagina a possibilidade de um incesto, né? Então, assim, várias coisas podem ter levado esse cara a fazer isso, né? E eu acho isso um pouco mais plausível do que um andarilho qualquer, que não levou dinheiro, e também mais plausível do que o cara que voltou da guerra e matou todo mundo, sabe? Porque também ficou revoltado com a questão do incesto, sendo que o cara já tinha sido dado como desaparecido há muitos anos antes. Por que não voltou antes também, né? Sei lá, né? São essas visões que eu sinto em relação ao caso, né? Mas como eu disse de novo, é fonte Comic Sans e vozes da minha cabeça. Sim. É interessante essa questão que você falou da fazenda, talvez, né, de especular, né, com o preço da fazenda, né, em cima das mortes ali, é algo que Sim. eu não tinha pensado. Né, Um outro detalhe interessante também, né, agora voltando, é que o Doge estava alimentadinho e estava tranquilo, e também tem relatos de que o Doge não gostava de ninguém, mas ficava de aham, boa com algumas pessoas. Uma dessas pessoas que ele ficava de boa era com o próprio Lawrence, né? uhum, As sim, vaquinhas estavam alimentadas, né? Os bichinhos estavam bem cuidados. Então, assim, parece que era alguém que já tinha alguma intimidade com a rotina daquela fazenda. E, então, assim, eu penso que, independente de quem foi alguém próximo, né? Porque o Dodge não tava puto, os bichos estavam bem cuidados, foi alguém que tinha chave para entrar e cozinhar lá dentro, né? Porque uma coisa que também não é dita no caso, né? As pessoas viram a fumaça da chaminé, as pessoas viram que os bichos estavam alimentados e que parte da comida tinha sido consumida. Mas ninguém falou sobre a fechadura estar arrombada. é, Então, assim, me leva a crer. E a casa estava trancada, né? Pelo que foi dito. Então, assim, me sim, leva a crer que a pessoa que ficou lá dentro também tinha acesso a uma chave, que foi encontrada lá dentro. Então, das duas, uma, ou o cara tinha uma chave, entrou, fez o que tinha que fazer, ficou e saiu, ou o cara tava ainda lá dentro da casa enquanto estava sendo feita uma investigação, que é uma coisa que eu acho um pouco mais difícil de ter acontecido. Porque, tipo assim, não tem relato da fechadura arrebentada. Tem relato dela trancada. E tinham dois jogos de chave. Um tava dentro de casa e outro havia sumido e foi encontrado na mão de quem? Do Lawrence. Então, assim, essas coisas me levam a crer que foi ele, entendeu? sim. Não, mas essa questão da fechadura eu vou argumentar porque pode ter acontecido né, essas pessoas foram atraídas para o celeiro, né, digamos, a gente não sabe quem morreu primeiro exatamente, né, as técnicas que tinha na época não foram capazes de estipular o tempo de morte certinho, né, mas assim, né, digamos que o Andreas ouviu um barulho ali no meio da noite e foi lá ver o que era, né, e ele foi com a chave da casa, né, aí o Uhum. assassino matou ele,
né? Depois acabou, veio a confusão lá, matou todo mundo e ele já tinha a porta lá destrancada ou tinha a chave ali com o próprio Anders, digamos, né? Pegou dele e aí, claro, né? Ele ficou lá dentro da casa, depois no que ele saiu ele trancou e foi embora, né? Então acho que essa questão da chave pode ser isso, sabe? Uma coisa que me chama a atenção também é que, tipo assim, esse é um caso, mas não em relação ao Lawrence, isso é uma coisa que me chama a atenção geral, assim. Em relação a esse caso, a gente pode notar que ele virou um caso folclórico, né? Ele virou um caso que tá no imaginário daquela região, da Alemanha até hoje. Tanto que né, até os anos 60 se fez investigações, em 2007 se usou esse caso para um curso de cadetes lá, alguma coisa assim, de investigadores, né? O ponto é, então a gente pode dizer que esse caso está bem documentado, correto? Apesar de que os relatos do que aconteceu antes e durante são relatos de segunda, terceira mão, a investigação existe, né? E está bem documentada até os anos 60. Sim. Em esses relatos que chegam em nós, pelo menos, não tô dizendo que não tenha lá, mas que chegam em nós, não é dito esses detalhes que chamam a atenção. Eles não são explicitados nos relatos, nos estudos que chegam para nós, público. O que me leva a crer que essa investigação me chama a atenção por ter sido feita de uma forma muito a caralha, sabe? Tipo, Sim. parece que os caras viam, naquela época, o investigador nem ficou muito tempo, muitas das investigações foram feitas em cima de fotos que foram tiradas do local, ou então nas cabeças que foram decapitadas e levadas para o Instituto de Criminalística deles lá. Só que, ao todo, olhando, né, pra grande figura da coisa, cara, parece que foi feito de qualquer jeito. Tipo, vamos resolver isso aqui, vamos se livrar de qualquer jeito, não achamos quem é e foda-se, sabe? Pelo menos naquele primeiro momento, me dá essa impressão de que foi uma investigação muito mambembe, sabe? E é muito louco. Levando em consideração, né, o tamanho do crime, né, se fosse um assassinato comum, né, mas com toda essa situação, né, ter levado tão nas coxas a investigação é realmente estranho, né? Mas que nem né, a gente comentou durante o episódio, né? A Alemanha também não estava nos seus melhores momentos, né? A gente não sabe a questão de falta de recursos, né? A falta de pessoal, falta de recursos para ficar fazendo essas visitas, né? Ou de ter alguma tecnologia melhor para conseguir prosseguir com as investigações, né? O quanto isso influenciou a eles acabarem largando aos poucos o caso, né? E, tipo, não dá pro cara ser anacrônico também, porque se a gente levar em consideração que sei lá, a gente tava vendo eu e a Bruna que a gente, por isso que eu falei, né, vibe True Crime. A gente assiste muito documentário de True Crime na Netflix e tal, e eu escuto muito episódio de True Crime. Eu comecei a curtir, eu nunca fui muito fã, porque eu sempre achava uma exploração da tragédia, aí eu comecei a consumir, que querendo ou não querendo, isso vira entretenimento. E querendo ou não querendo, é entretenimento criado em cima de uma tragédia. Então eu tenho um pouquinho de culpa por gostar de acompanhar, né? Mas eu comecei a curtir com o caso Evandro, tá? É um troço horroroso e que eu vejo pelo trabalho do Ivan um trabalho muito, muito massa, porque, tipo, ele não espetacularizou, ele não fez um bagulho sensacionalista, e inclusive ele foi uma espécie de motor para que o caso inclusive andasse depois de tanto tempo, né? Mas, tipo assim, voltando, não querendo ser anacrônico, cara, se no Brasil a gente tem um percentual de, sei lá, eu tava vendo com a Bruna, daí voltando ao assunto, sei lá, quantos por cento, acho que eram 5 ou 15% de casos resolvidos no Brasil, né, de assassinatos. Em 2022, cara, assim, é inimaginável a quantidade de casos que ficaram sem explicação em 1920, sabe? Não tem, Sim, não dá pra ser anacrônico também, né? perfeito. Agora que o Diego falou da possibilidade de ser o Lawrence, realmente fez bastante sentido, cara. Porque se você for pensar que a pessoa que cometeu os assassinatos, ela tinha que ter acesso a 2 lugares para os assassinatos acontecerem. Primeiro é a casa de máquinas, e segundo, não é a casa de máquinas, acho que é o celeiro. Enfim, Celeiro. tinha que ter acesso ao celeiro, que provavelmente estava fechado, correto? O celeiro teve a fechadura arrombada. Tá? Isso. Então a pessoa tinha que ter acesso ao celeiro e a casa. Só que desses dois, só o celeiro foi arrombado. A casa tava normal.
Mas o Então, Gustavo comentou que poderia o cara ter ido com a chave e tal. Assim, o que o Gustavo falou pra mim fez muito sentido. Então, realmente, ele já refutou essa minha. Né, digamos assim, de forma mais lógica, essa minha visão. Na real, assim, a gente não é investigador de porra nenhuma, a gente tá conjecturando. Sim. é, estamos Bom, fazendo basicamente o mesmo trabalho que os policiais fizeram aquele dia. Então, vamos deixar bem claro, né? A gente não tá aqui é, pra resolver nada. A gente tá aqui pra comentar sobre e conjecturar. Mas eu voto no Lawrence. Não gosto desse cara. eu, eu, eu vou de Lawrence, mas porque é mais plausível do que ser o falecido. Claro, eu reconheço que a teoria do Lawrence, né, é a mais plausível e até seria interessante, né, se a gente tivesse informações do que aconteceu com o Lawrence depois, né, como é que foi o resto da vida dele, né, o que ele resolveu fazer, porque às vezes no comportamento dele depois do que tudo isso aconteceu, a gente consegue alguma pista, talvez do que ele esperava, né, ter conseguido, se ele realmente foi o assassino, né, e a gente consegue ter um pouco mais de respaldo para essa teoria. Mas Quer ver eu descobrir tudo da vida dele? Face. se fosse um pouquinho mais recente o caso, né, Diego? Pois é, cara. Será que não tem, tipo, em algum site, tipo Wikileaks, o nome do cara? Eu acho que é melhor cortar isso aqui. Mas, cara, não é possível que um caso assim não esteja alguém. Nossa, eu joguei Lawrence. Eu joguei o nome dele aqui no Google. Lawrence Schiedenbauer. E o primeiro link que aparece é contando como que ele morreu. E o título da matéria: Death of the Murder. Tendencioso, Então, hein? assim, a teoria de que foi ele é forte, hein? Tá o nome dele no Jus Brasil, tá ligado? Mas eu ainda gosto da teoria do Carl Gabriel, né? Toda a questão dos passos, né? Ali de também, né? Existe o argumento dele já conhecer o local, dele ter um carinho ali pela fazenda, de ele realmente ter uma motivação para o crime, né? De ter toda essa fúria, né? Com a família, né? Por causa da questão, seja do incesto, ou seja dela ter tido filho com outro cara, né? Que com certeza ele esperava voltar para casa, né, e ver a família dele, né, esperando ele. É a teoria que eu acho que tem mais força por questão da motivação. Mas, claro, a teoria do Lawrence é a que mais tem materialidade, né, por assim dizer. A gente não falou de outra teoria também muito forte, que é a do Homem Invisível. Pois é. É que a gente não foi. Tipo assim, por incrível que pareça, a gente não viajou muito pro lado sobrenatural aqui, né? Mas eu também eu acho que se a gente fosse pro lado sobrenatural, seria, cara, é tanta teoria que daí poderia surgir de reptiliano ao espírito canibal da floresta lá, esqueci o nome. Pois Meu Deus. Como é que é o nome do espírito canibal? O Endigo. Isso. De ET é o Endigo, né, cara? Mas se bem que eu acho que o ET ele ia matar com raio, não ia matar com, sei lá. ET é meio suspeito mesmo. Não gosto de ET. A não ser que é isso que eles queiram que a gente pense. O que a gente pode levantar de sobrenatural aí é que a empregada que estava antes acabou se safando, né? Talvez porque um espírito quis salvar a vida dela, né? E começou a fazer barulho dentro da casa para ela ir embora, né? Pedir demissão. E aí salvou a vida dela, né? Pô, e ninguém cogitou ser a irmã da empregada nova. Não cheguei a ver essa teoria. E, cara, assim, a mulher tava lá num dia antes, ela queria. Mas não tem muito sentido. Eu vou no Lawrence, hein? Eu tô botando Lawrence aqui. Lawrence pra assassino. De qualquer forma, para quem gostou, né, do caso e quer pesquisar um pouco mais, né, querendo ou não, a gente não foi tão a fundo assim, porque tem muita teoria, né, tem muito mais detalhes. Aí o Diego já falou que tem alguém aí que na internet aí que já fez um apanhado aí da vida do Lawrence, que era a curiosidade ali que eu levantei, né? Então já tem mais informações aí disponíveis se alguém quiser saber mais. Mas eu vou deixar linkado aí na descrição, primeiro, né, todas as fontes que a gente usou para fazer a pauta, né, e para conversar aqui, mas especialmente uma espécie de Wikipédia do caso que eu encontrei. Infelizmente ela só existe em alemão, então se você não fala alemão vai ter que meter um tradutor ali, mas dá para conseguir umas informações interessantes sobre o caso.
que são informações que pessoas vão colhendo aí da internet, vão jogando lá e vão montando as páginas, né? Da mesma forma que é feito com a Wikipédia, né? O problema é que lá você não tem um grande controle assim das informações e das fontes, né? Então vai ter bastante especulação lá. Mas para quem quiser entrar no buraco de minhoca aí, que é esse caso, vai conseguir achar bastante coisa para se entreter, né? Entre aspas, nessa espécie de Wikipédia do caso. Então vou deixar... Peraí. Antes de finalizar, abrindo o Google do Lawrence, tem o detalhe do bigode, cara. Que não lembro quem que falou na história que tinha visto um cara de bigode na floresta. A família, na ficava- verdade, viu por vários dias ali essa aparição aí. E o Lawrence tem bigode. E um puta de um bigode, inclusive. Bigode bonito. Mas bom, sei lá. Que é estranho, né? Eles teriam reconhecido, né, se fosse ele. Pois é. Eu acho que ele tá passando pano pro Lawrence. Ó, em 1926... eu tô com 45 abas abertas, tudo em alemão e jogando no Google Tradutor. Gente, pesquisem, tá? Eu não vou falar o que eu acabei de descobrir, mas é muito importante. Mentira. É só a certidão de falecimento do Lawrence. Mas enfim. Bom, acabamos de descobrir que o Lawrence já faleceu. Em 1926 ele faleceu, Thiago? Não. Ah. Não. 1926 era outra coisa que eu ia falar. Em 1926 ele fez um anúncio num jornal rebatendo as acusações de que ele era o assassino. Porque na época, meio que pra região ali, ele inclusive, agora achei aqui, inclusive ele teve que sair da região por um tempo, porque a galera todos os vizinhos ali e tal, era consenso comum que ele era o assassino. Caraca. Daí ele faz um anúncio em 1926, rebatendo as acusações. Daí aqui mais pra frente eu achei uma certidão de óbito dele. Deixa eu ver se eu consigo entender o que tá escrito, porque é alemão e eu sou muito ruim com alemão. Faleceu em 41, com 66 anos, tá? Lawrence, ele faleceu em 41 com 66 anos. Olha só que loucura. Não sei se tu quer deixar isso na gravação, mas olha só, tá? Uhum. Eu achei a árvore genealógica do Lawrence. Nasceu em 1874, faleceu em 1941, com 66 anos. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial, lutou na Segunda Guerra Mundial e conseguiu voltar vivo, tá? E, olha só, ele casou não, o filho dele, o menino que eu esqueci o nome. O Joseph? Joseph. O Joseph consta na árvore genealógica dele como filho. Uhum. Pelo menos nessas MyHeritage que os caras fazem as árvores genealógicas, aqui consta o menino como filho dele com a Victoria. Interessante. Esses links a gente não vai deixar pra vocês porque pode parecer que a gente tá querendo incriminar a pessoa. Então vocês pesquisem por conta aí. Pesquisem por conta, isso sou só eu aqui fuçando na árvore genealógica do cara que eu achei. Tá na internet, gente. Só que vocês têm que entender o mínimo de alemão. Meu é horrível. Olha o diferencial do Desocultados. Quem aí já ouviu um podcast de True Crime, né? E olha que a gente não é True Crime, que faz investigação ao vivo durante a gravação. Isso aqui eu tô com saudade de gravar e eu tô esticando essa gravação. Amanhã eu tenho um curso que eu tenho que estar a 80 km de casa às 6h30 da manhã. Tudo certo. Mas pra ir finalizando aqui, a gente vai puxar um tarô. Olha, pode pesquisar. Eu já vi de outros casos. Eu não cheguei a pesquisar desse, mas eu tenho certeza que existe o pessoal usando o tarô pra tentar descobrir quem é assassino. Certeza. No YouTube deve ter vários. Eu vou puxar o tarô aqui pra descobrir quem foi com as minhas cartinhas da Sakura Card Captors. Ou com o meu baralho de Star Wars. Gente, vamos lá. Última coisa. Fala. Prometo, eu juro. Tem um vídeo de 1h15 de alguém tirando tarô pra esse caso. Ah, não. O cara conseguiu fazer mais conteúdo com a gente em 3 aqui, né? Com toda essa investigação, o cara conseguiu mais conteúdo só tirando tarô. Tá ótimo. Mas vamos encerrar, acho que já tem bastante informação, né? Pra quem
quiser realmente mergulhar no caso, vai ter bastante ganchos aí, que a gente deixou tanto na gravação quanto nos links aí que vão ficar na descrição. Então, claro, foi um episódio um pouco diferente, acho que a gente não tinha pegado ainda um crime, assim, né, pra tentar desvendar, mas foi legal de gravar, acho que eu gosto também bastante desses episódios mais investigativos, assim, né, e agradeço a todos que ouvem o podcast, né, que ouviram o episódio até o final. Novamente agradeço a todos os que continuaram apoiando o podcast, mesmo a gente estando em hiato, né, mesmo a gente ficando parado todo esse tempo. E deixem aí um comentário para nós, se vocês conseguirem alguma informação aí que a gente não divulgou sobre o caso, que a gente não encontrou. Se você fala alemão e conseguiu algo exclusivo aí que a gente não conseguiu apanhar sobre o caso, manda lá pra gente, né? Ou comenta no Instagram, manda para nós por e-mail, lá no YouTube. Agora a gente já tá com os episódios atualizados, então pode comentar lá também. E aí a gente tem essa interação, né, com vocês, a gente consegue descobrir, né, não só informações a mais sobre as coisas que a gente grava, mas também a gente consegue um feedback se vocês estão gostando do podcast, se tem coisas que a gente pode melhorar. Então fico como sempre, né, o agradecimento a todos os ouvintes e até mais, né, até o próximo episódio para todos vocês. Valeu, até, gente, obrigado por ouvir e voltem sempre. Obrigadão, gente. E caso vocês tenham gostado do episódio, do formato, claro que a gente não é nosso objetivo virar um podcast 100% True Crime. Mas se realmente gostarem, dá pra gente até considerar fazer mais um episódio no futuro. Não sei o que você me diz, Gustavo. Claro. E aproveitem pra seguir a gente nas redes sociais. No Instagram, @desocultados. E entre no grupo do Telegram, que a gente vai dar uma interagida por lá. Também a gente pode conversar um pouquinho com vocês sugerirem temas de pauta e tudo mais, beleza? Então, acho que é isso aí por hoje. Tchau. Isso aí, gente. Até mais.